Bom, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo às turmas V12 e V13 do curso de Fisioterapia Integrativa e Saúde Integrativa. Dentro do novo currículo da V13, vocês têm esse assunto que é a inflexibilidade metabólica, ao qual nós conhecemos muito essa matéria, né, dentro da nutrição. Hoje nós vivemos num mundo extremamente tóxico. Então, o que nós vamos passar para vocês é bastante interessante e foge do conceito da nutrição tradicional. Então, vocês sabem que esse curso é baseado todo na medicina funcional americana, onde a gente busca a causa, onde nós vamos trabalhar o equilíbrio entre tudo que é informação, mas nós também queremos saber como é que eu me conecto, né, através destas informações. Então, eles desenharam vários tipos de instrumento a nível médico para que a gente possa utilizar através da aquisição da história, através da anamnese, como vocês já tiveram nas primeiras aulas, né? Então, a fisioterapia integrativa, no início era isso porque nós tínhamos mais fisioterapeutas, hoje nós temos vários outros profissionais da área da saúde e vocês puderam ter, né, alguns questionários, mas nós temos que discutir alguns tipos de exames, né, aos quais vão ser pertinentes a esse assunto da síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ou também chamada de disfunção, né, do mal do século XXI, nós temos então antecedentes, disparadores, mediadores, eles estão todos ligados a fatores de qualidade de vida, né? Nós vivemos hoje num mundo muito inflamado e para a gente chegar em diagnóstico, nós muitas vezes vamos ter que passar pela avaliação de uma possível disfunção fisiológica. Porque quando a gente detecta alguma disfunção, ela é reversível dentro da sua linha do tempo, né? E esses sistemas biológicos, eles podem ser avaliados. Então, o raciocínio da medicina funcional americana, como vocês já tiveram em aula, é buscar através de questionários, avaliações que são bioquímicas, avaliações que são biofísicas, como é que nós podemos verificar o estado, né, da pessoa que nos procura. Ela tem queixa, mas aí a gente sabe que nós vamos ter que procurar, né, em várias etapas dentro da linha do tempo. Então nós usamos a linha do tempo como anamnese, o mais importante é escutar o paciente, a gente extrai muitas informações daí, né? Nós usamos os questionários, então só para relembrar, vocês receberam o questionário, né, do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, receber o questionário de rastreamento metabólico, que é um questionário médico que vocês vão classificar em número, né, de inflamação, de intoxicação e de oxidação, e por último, um questionário de sono. Só esses questionários validados, e mais aquilo que você extrai da anamnese, vocês já podem ter um resultado, né, na matriz onde a gente procura a causa. E depois nós podemos escolher determinados tipos de planos alimentares que vão ser acoplados a cada diagnóstico. Por exemplo, nós vamos falar para vocês nas próximas aulas sobre o plano, né, alimentar cardiometabólico. O cardiometabólico, ele acopla bem para as pessoas que têm síndrome metabólica. Então, quando a gente tem essa inflexibilidade metabólica, é um problema na conversão do açúcar, né, no acúmulo da gordura, só que isso a gente antes imaginava, e aí então, para tal pessoa, vamos fazer um jejum intermitente. Funciona para um, não funciona para outro. A gente vai dar corpos cetogênicos, dieta cetogênica. Funciona para um, não funciona para outro. Então, eles criaram modelos de planos alimentares. Você não precisa ser nutricionista, mas vocês têm uma ideia muito boa que pode ser acoplado. Então, por exemplo, dentro do plano metabólico, né, de uma pessoa que é síndrome metabólica, está inflamado, tem açúcar alto, glicemia está alterada, tem então o perfil lipídico alterado, está com pressão arterial e está às vezes com diabetes mellitus 2 ou então uma pré-diabetes. Então você vai utilizar algumas normas de 6 a 8 semanas e vocês vão aprender isso a partir da semana que vem comigo. Bom, mas se você pega uma pessoa que está, por exemplo, com uma alergia, uma intolerância alimentar, aí a gente já vai usar a elimination diet, quer dizer, você vai retirar aquilo que, por exemplo, aumenta estamina. Então, cada tipo de dieta ela é acoplado para uma população X ou Y. Então,
quando a gente tem essas formações nos Estados Unidos, quais são, então, as linhas de nutrição, né, baseadas em evidência? Então, hoje nós sabemos que 78% da população americana, ela come errado, ela está obesa, em sobrepeso, isso tem aumentado nos últimos anos, né? Então, a gente tem que ver o que a gente come. Então, o que eu pego mais na clínica como nutricionista são pessoas que querem melhorar, mas não querem entrar ou se engajar numa dieta, né? E quando a gente fala dieta e nutricionista, todo mundo pensa, eu vou deixar de comer. Não, você não vai deixar de comer, mas você vai comer mediante aquilo que você apresenta. E, obviamente, a maioria das vezes tem que ter um aporte de suplemento, aqui embaixo, né? E nós temos que fazer testes e avaliar, porque você não pode dar suplemento para uma pessoa, por exemplo, que tem um déficit, né? E você não sabe que déficit que você tem ou alguém que tem excesso. Exemplo clássico de todo nutricionista, em todas as escolas de nutrição do mundo, nós nunca recomendamos o uso, por exemplo, de polivitaminos, né? É algo muito errado e a maioria das pessoas toma polivitamínicos de uso prolongado. E esses polivitamínicos geralmente vão dar excesso de um lado e vão dar carência de outro. E como eu disse a vocês, o mais importante é vocês estudarem a interação entre droga, quando o seu paciente está medicado, droga-nutriente, quer dizer, o que ele toma com aquilo que ele come, e também comida com comida, porque nutriente, você pode ter antinutriente, então você come aqui, pode ter uma intoxicação cruzada, e você acha que você está comendo algo que é bom, porque é uma fruta, mas às vezes aquele tipo de fruta você não pode, né? Então o que vem a ser flexibilidade metabólica ou inflexibilidade metabólica? É um desequilíbrio, né, no equilíbrio da glicose, do açúcar, que não equilibrado vai se transformar em gordura e gordura ruim, né? Então, pegando alguns artigos, se você pegar esse artigo de 2018, ele mostra que hoje estudar flexibilidade metabólica é muito importante para você ter um viés de divisão entre o que é saúde e o que é doença. Então aqui eu tirei de um artigo recente, né, 2 slides, quando a gente pede como autor, como pesquisador, se a gente pode utilizar, eles mandam os slides para nós. Então aqui, ó, Early Life. O que vocês aprenderam com a gente na saúde integrativa? Que a história da pessoa explica por que ela está gorda, por que ela está inflamada, por que ela faz regime e não emagrece, por que ela tem problema emocional, porque isso começa na história de vida da pessoa. Então nós sabemos que mães que engordaram muito, não amamentaram, né, nasceu de parto cesárea, tiveram problemas emocionais, nós vamos ter fetos, nós vamos ter adolescentes que deprimem, nós vamos ter pessoas que engordam, pessoas que têm problemas emocionais. Isso tudo é chamado de início da vida, então Early Life. E hoje na Early Life o que a gente mais estuda, e vocês já tiveram essas aulas, é pertinente à microbiota do sistema gastrointestinal. Então hoje a gente sabe que se você tem uma microbiota ruim, você vai ter, né, uma conexão na sua saúde metabólica que vai afetar você como criança, como adolescente e como adulto, né? Então olha só, isso tudo tem que ser avaliado. Então quando a gente faz uma avaliação no contexto da saúde integrativa, você pergunta tudo, nasceu de parto normal, se foi cesárea, se foi amamentado, se sua mãe engordou demais, se sua mãe teve diabetes mellitus, se ela teve uma hipertensão arterial, uma pré-eclâmpsia, se seu pai fumava, porque isso é muito importante, porque a doação, né, pré-concepção, então eu escuto muito isso, minha mãe fumava, na hora que descobriu que engravidou de mim, parou de fumar. Pior ainda, porque se ela fumava antes, né, de você ter sido concebido na região que é pré-concepção ou concepção, é muito pior do que ela fumar na gravidez, tá? Então tudo isso é o que? Chamado de programação metabólica. Então a programação metabólica explica então, como eu falei para vocês, se você tem uma boa colonização de bactérias, quer dizer, bactérias boas, e bactérias boas vão criar então uma série de reações bioquímicas que vão então perpetuar até a sua vida adulta, tá? Por isso que hoje a gente vê um monte de paciente meu, e vocês também devem ter isso, né, como todos os profissionais da saúde, pessoas que fazem redução de estômago e depois voltam a recuperar tudo, pessoas que fazem plástica e depois voltam a recuperar tudo. Por quê? Porque não foi analisado a causa, né? Então, normalmente você vai só na consequência. Então, eu falei isso para vocês no início do curso e volto a falar. Número 1.
A história é muito importante, chamado programação metabólica. Número 2, a avaliação do sistema nervoso autônomo é primordial. Então, o sistema nervoso autônomo, segundo Porges, ele diz o seguinte: quando mãe e filhos compartilham da mesma sintonia autonômica, a mãe, se estiver fora da sintonia, é um rádio que saiu da sua estação. Isso vai dar chiado. E se não consertou a relação do sistema nervoso autônomo com a mãe e o filho, na época que descobriu, isso passa de geração para geração. Então isso é científico e isso é clínico. Então, avaliar o sistema nervoso autônomo, ele é preditivo. A gente vive numa época pós-Covid. Então, quando eu tive Covid, a primeira coisa que eu fui ver é aferir minha variabilidade. Então, baixa variabilidade é doença. Então, eu conheci o Dr. Moacir, que é cirurgião pediátrico, né, da Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto, e ele fez a seguinte pergunta para mim na frase: sistema nervoso autônomo é causa ou consequência, Afonso? Ele era aluno de um curso meu. Eu falei: não, professor, eu acho que é consequência. Ele falou: está errado. Então, a Task Force, em 1998, foi feito com US Marines, quer dizer, são aqueles caras jovens, super bem treinados, e foi feito, então, uma tabela, como se fosse dados de referência para sangue, como tem, né, para, por exemplo, vitamina D, para hemácia e tal. Eles colocaram, então, a Task Force numa população elitizada e colocaram aí dados matemáticos para dizer que aqueles fatores de referência eram os bons. E aí foi publicado, obviamente, tudo que sai dos Estados Unidos vai em revista boa, e aí, então, isso ficou como referência mundial. E aí, isso tem muito erro. E aí, esse senhor, desde 2004, estudou a variabilidade da frequência cardíaca e viu que hoje, por exemplo, se você tem baixa variabilidade, você fez todo o teu exame pré-cirurgia, está tudo normal no sangue, você vai fazer uma cirurgia cardíaca, se você tiver baixa variabilidade, o número de mortes chega a 70%. Se você tem baixa variabilidade, vai fazer uma extração de siso, você complica. Então, baixa variabilidade da frequência cardíaca tem tudo a ver com o prognóstico, se você vai viver ou não vai viver. Então, isso está aqui, ó. O comprometimento do sistema nervoso autônomo pode ter consequências no desenvolvimento global que persiste durante a infância, adolescência e vida adulta. Então, número 1, informação que você tem que colher quando você faz uma anamnese bem feita. Número 2, você tem que ter instrumentos para avaliar o sistema nervoso autônomo. Por isso que a gente usa o Nerve Express. O Nerve Express, né, ele usa ritmograma. Então, por exemplo, a gente que é pesquisador, quando você pega um sinal biológico extraído do coração e você cria um eletrocardiograma, a maneira como você vai tratar a extração desses dados de um algoritmo matemático, de um eletrocardiograma, que é um sinal biológico, ele vai dar resultados que vão ser verídicos ou falsos. Então, por exemplo, no início da história, quando você pega um eletrocardiograma e passa uma corrente matemática chamada rápida transformada de Fourier, ele dava dados até, vamos falar assim, aceitáveis. Depois eles viram que eles tinham que passar ondeletas, wavelengths. E aí os russos descobriram o ritmograma. E o Nerve Express é o único aparelho do mundo que usa o ritmograma. Qual é a vantagem do ritmograma? Ele pega uma média e ele vai verificar realmente 78 a 93 estados do sistema fisiológico. Então, por que você escolheu este aparelho? Eu usei esse aparelho quando minha mãe teve câncer, ela tinha sintomas de câncer, eu era o professor de diagnóstico diferencial em terapia manual e medicina osteopática que a gente trouxe no Brasil, e eu falei para minha irmã e falei para meu pai: olha, a mãe tem algum câncer escondido, não vai sair em exame nenhum, mas ela tem câncer, depois de alguns meses ela morreu. Quando eu fiz o teste da variabilidade com o Nerve Express, ela caiu na linha ou de uma pessoa que tinha acima de 80 anos, ou então ela tinha câncer. Por isso que eu uso esse equipamento, confio muito e uso há mais de 25 anos. Ele me dá parâmetros fidedignos entre você estar doente ou você estar numa disfunção. Então, quando eu tive Covid, a primeira coisa que eu fui fazer é fazer esse teste. Porque se eu tivesse, né, realmente numa linha irreversível, ia
eu estaria em sérios problemas, mas eu estava na linha reversível. Então a gente usa isso até para nos proteger como profissionais da saúde. Então, estudar, né, o sistema nervoso autônomo é muito importante, vocês vão ver no final da palestra. Quando você pega, por exemplo, um aumento do simpático, vocês vão entender que se você pegar um PCR, um VHS, uma hemocisteína, vai dar tudo positivo e você compara um exame biofísico a um exame bioquímico. E bate, pessoal. Por sinal, ele é muito mais fidedigno. E vocês vão ver artigos de 2022, 2023, mostrando que você, quando tem um aumento do simpático, você tem uma perturbação, né, no caso de tecido adiposo marrom, tecido adiposo branco, e vai explicar por que você engorda, por que você emagrece, principalmente por que você altera a relação entre açúcar e gordura, tá? Então está aqui toda a comprovação, né? Vocês da V12, V13, eu vou colocar todos os artigos que eu montei essa aula para que vocês que dão aula tenham suporte, né, científico. Então, aí eu digo, devido às consequências negativas que o comprometimento do sistema nervoso autônomo pode ter mais tarde na vida, é primordial contar qualquer fator de proteção. Então, quando a gente estuda o sistema nervoso autônomo e reverte o sistema nervoso autônomo, você melhora a vida, né? Então, isso é chamado de imprinting, né, em inglês, ou programação metabólica. Então, aqui, ó, depende da regulação, né, materno-fetal, devido à comunicação entre o cordão umbilical da mãe e o feto. Então, nível de açúcar, lipídio, tem tudo a ver com formação de aminoácidos e depois proteínas. Isso tudo já foi muito estudado, né? Então aqui a gente tem que aprender também a avaliar e pedir avaliação de genes, né? Então se eu tenho uma expressão de gene alterada, eu tenho que mudar. Então por que meus ancestrais todos morriam? De acidente vascular, cerebral, cardíaco, isso e aquilo, e a gente pode não repetir esse padrão? Porque a gente tem que saber pedir um exame de polimorfismo, analisar e saber metilar, sulfatar um gene ou atuar de maneira genética a impedir isso aqui. Então, a exposição ambiental, por exemplo, aos disruptores endócrinos químicos, podem influenciar o imprint genômico e vai afetar o nosso crescimento e o nosso metabolismo. Então, no que nós falamos até agora, vocês devem guardar. Fazer uma boa anamnese e saber pedir exames. Então, o primeiro exame que a gente usa é a avaliação do sistema nervoso autônomo. Segundo exame, saber pedir exames de polimorfismo, né, para que vocês possam dizer, olha, você tem uma falha na expressão genética desse gene, e aí você vai ter que fazer isto, mudar seu estilo de vida, senão você vai encurtar seu tempo de vida aqui na Terra, né? Então, a inflexibilidade metabólica, ela está correlacionada com síndrome metabólica, mas nós temos que estudar os polimorfismos, nós temos que saber avaliar o sistema nervoso autônomo e avaliar outros exames, né? Nós temos que fazer uma anamnese muito rigorosa, né? Pautada numa programação metabólica da avaliação da early life, inclusive da parte genética, perguntando tudo até outras gerações, verificar o estilo de vida de cada pessoa, a alimentação e principalmente comportamento e emoção. Aqui eu dou um exemplo de artigos que eu passei para vocês, que datam de 2018, mostrando que pessoas que vivem em pé de guerra, emocionalmente em conflito, têm péssimas bactérias boas no intestino. Então não adianta só você tomar pré e probiótico, fazer um monte de exame, tentar pensar que eu vou te suplementar e você vai fazer exercício que você vai estar bem, se você vive um caos a nível emocional e comportamental. Então, baixa flexibilidade metabólica a nível de nutrição, o que ela é? Você vai ter resistência à insulina, então você vai ter tontura, que vocês que já tiveram aula, vocês vão anotar, as pessoas que têm inflexibilidade metabólica, elas têm alterações de desautonomia, então elas vão ter, às vezes, uma hipotensão ortostática neurogênica, ou elas vão ter uma hipertensão postural, quer dizer, quando elas mudam de decúbito, elas têm sérios problemas do sistema nervoso autônomo. E vocês já ouviram falar isso, e, por exemplo, se você não sabe o que é desautonomia, aonde você erra? Você que está me escutando, que é um colega nutricionista. Uma pessoa desautônoma, você não pode deixar que o seu paciente coma fibra.
Fibra tanto insolúvel quanto solúvel vão estufar o abdômen das pessoas. Por isso que algumas pessoas comem natural. Ah, não, como sou vegetariano, como tudo certinho, e na hora que eu como parece um baiacu, a barriga estufa e não sabe por quê. Né? Ah, tá faltando enzima, toma enzima não melhora. Não, o problema é de controle do sistema nervoso autônomo, porque o sistema nervoso autônomo controla o sistema nervoso entérico. Então, um desautônomo, ele não pode comer fibra que todo mundo deveria comer para funcionar o seu intestino. Então, quando a gente passa isso para vocês, é para vocês entenderem que alguns destes sintomas estão ligados, né, ao sistema nervoso autônomo, tá? Bom, se você pegar esta tese, né, de doutorado, muito bem feita, de 2012, essa pessoa foi muito feliz, inclusive nos desenhos, que é o desenho que ele fez, né? Então, uma pessoa metabolicamente flexível, quando ela faz jejum, ela tem um monte de melhora. Melhora a oxidação, melhora a taxa de açúcar, melhora a queima de gordura. E uma pessoa metabolicamente inflexível, não. Então, aquelas pessoas que falam, eu não como nada e engordo. Né? Eu não como nada, eu tenho glicemia aumentada. Eu não como nada, eu tenho pressão arterial. E eu penso na coxinha, eu já engordo. Então, quem é metabolicamente flexível durante o estímulo de insulina também tem benefício. O metabolicamente inflexível não tem. Mas eu disse a vocês que é importante que essa pessoa ela seja avaliada, né, no mínimo, de novo, por uma boa anamnese, sistema nervoso autônomo e avaliação que é pelo polimorfismo. Então vamos lá. Nós sabemos que o sedentário, né, no caso, o comportamento sedentário é a chave determinante para a inflexibilidade metabólica. Então tem muitos pacientes, de novo, que vêm para nós, mas não quer mudar a alimentação, não quer deixar de ser estressado, não toma nenhum tipo de ação diferente e só fica esperando aquilo que você dá, achando que vai acontecer milagre. E aqui a gente mostra que nós sabemos que a parte de exercício físico, ela é o melhor remédio, né? Só que tem pessoa, como nesse artigo de 2022, né, que foi escrito por um editorial de grandes pesquisadores, que diz que tem pessoa que não tem energia para fazer exercício. Então, quando eu faço o Nerve Express, pessoal, a primeira página que surge na minha frente chama Fitness Score. Então, ele vai me dizer se você pode ou não fazer exercício. Então, por isso que eu gosto desse exame, porque tem pessoa que chega para mim e fala, ó, eu estou indo fazer exercício, aumentaram as minhas lesões, eu estou mais tenso, não estou dormindo bem, eu estou descompensado na minha alimentação, então eu tenho que avaliar, que nós sabemos que uma pessoa que não tem energia não vai poder fazer exercício. Então é um tempo onde você tem que dar energia para essa pessoa. E quando a gente fala de energia, nós começamos a ver algumas pesquisas falando de mitocôndria, né? Então, quais são os pontos essenciais que esses autores que publicaram esse artigo agora, no final de 2022, dizem? Que eles descrevem que a flexibilidade metabólica ela pode mudar dependendo de quê? Da demanda ambiental. Então, se você vive num mundo estressado, vive numa família com problemas, vive num emprego com problema, dificilmente você vai corrigir uma inflexibilidade metabólica ou uma inflexibilidade do sistema nervoso autônomo, porque você tem que mudar ou trocar o ambiente, né? Eu costumo, quando eu clinicava aqui em São Paulo, perguntar muito para o paciente, você gosta do que você faz? Porque muitas pessoas falam, eu faço o que eu faço porque eu preciso desse dinheiro, porque eu preciso desse emprego para me manter. Essa pessoa, com certeza, ela vai adoecer. Às vezes, não tem saída, eu tenho que ficar naquele emprego. Então, nós temos que mudar crenças limitantes, né? Trabalhar crenças, porque as crenças explicam por que algumas pessoas, né, com problemas de neuroplasticidade, né, de neuroplástica, né, dores neuroplásticas sofrem. Por quê? Porque tem problemas, né, de crenças. Então, segundo, mitocôndria tem uma função principal, crucial, dentro da determinação da flexibilidade metabólica. Pessoal, mitocôndria depois das vacinas da Covid e depois da Covid, não precisa nem dizer, vocês têm aumento das espécies reativas de oxigênio, nós temos muito mais oxidação,
as moléculas, né, de ferro explodem, caem no sangue, destrói mitocôndrias. Destruindo mitocôndria, você vai ter sérios problemas. Número 1, onde é que nós temos mais mitocôndrias no corpo? Coração. Por isso que 40% depois das vacinas e depois de ter tido, né, contato com a Covid, nós temos cardiopatias. E vocês vão ver que a inflexibilidade metabólica explica alterações graves de fibrilação atrial. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente aí. Então, nós sabemos que nós temos que avaliar tudo isso, porque isso está correlacionado com metabolismo imune, a idade relacionada às lesões metabólicas, né, que envolve o câncer. Então, todas as rotas de sinalização molecular, elas vão estar direcionadas, né, para a flexibilidade metabólica, e geralmente nós temos que avaliar estas possibilidades, né, que inclusive envolve exercício ou não. Então, aqui, eu até coloquei o exame do William, né, que deu palestra para nós aqui em São Paulo há 2 dias atrás. Então, quando eu fiz esse exame, eu entendi que eu tenho que tomar algumas medidas diferentes para ter melhor saúde. Então, por exemplo, aqui no índice de detoxificação, ele está vendo, ó, ele tem um detox médio, mas a capacidade antioxidante é muito baixa. Então, o William, ele vai oxidar muito mais fácil. Pós-Covid, é uma pessoa que nós temos que dar altas doses de antioxidantes. Então, eu, como nutricionista, vou passar, então, mais antioxidantes para ele comer. Então, e qual a capacidade de desintoxicar? É alta. Então, ele tem uma vantagem que compensa aqui. E aí nós vamos ver o quê? A saúde dele em relação a carboidratos, lipídios, né? A gordura visceral, ácido metabólico. Então, vamos falar um pouquinho desses exames lá no final da palestra. Então, quando a gente olha, por exemplo, em grandes artigos, né, em revistas de metabolismo, a gente sabe que quando a mulher ela engorda, com certeza ela está mais inflamada e ela tem mais tendência à resistência à insulina. Então, uma das perguntas que eu sempre faço é: sua mãe engordou quanto? Tá? Porque a mulher que engorda muito, a prole já nasce inflamada. Então, nós sabemos que nós temos que tentar compensar. Então, isso, se não foi feito logo depois, tem que pegar essa história e aumentar, né, esses anti-inflamatórios. Então, nós sabemos, por exemplo, que se você comeu, né, errado, então você justifica o ganho de peso quando você está, né, na idade adulta. E isso foi feito, gostei desse artigo, foi feito em adultos saudáveis, tá? Esse artigo é muito importante porque volta a falar da mitocôndria, que ela é que vai controlar e vai ajudar a eliminar esta inflexibilidade metabólica. Isso foi feito a nível experimental, né, inicialmente, e gosto muito de voltar a dizer que isso em seres humanos também já foi replicado, e que, por exemplo, nós temos que estudar biogênese mitocondrial, tá? Então, pessoal, como é que eu posso aumentar minha energia pensando só como nutricionista? Eu faço jejum intermitente, eu faço a dieta cetogênica, né? Eu faço restrição calórica. Aqui vocês estão vendo que é um fator, né, de controle, né, de um transportador, né, que vai inibir ou estimular a entrada ou saída de sódio com a glicose. Então, eu sei que exercício melhora, a exposição a frio, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que nós podemos usar as nossas câmaras hiperbáricas, né? Eu posso entrar com terapia antioxidante, entrar com glutationa, né? Com N-acetilcisteína, com L-carnitina, e principalmente eu entro com dieta de sirtuínas, né? Então, por exemplo, um suco verde, de vez em quando ela entra aqui porque ela está incluído em sirtuínas, mas não é para todo mundo. Então é muito importante que tudo isso já vem sendo feito por nutricionistas funcionais, porque nutrição funcional nasceu nos Estados Unidos na medicina funcional. Isso é legal, um monte de gente faz. Mas o que nós mostramos para vocês
né, no curso de Fisioterapia Integrativa e de Saúde Integrativa. Pessoal, não adianta você pegar um ser humano que vem com inflamação, com intoxicação, com oxidação, e você começar a só modificar a alimentação dessa pessoa. Você tem que primeiro entrar em processos de limpeza. Os alemães ensinaram isso e vocês tiveram aula com a gente de medicina homotoxicológica. Você precisa primeiro mudar a matriz. A matriz é a água do aquário. Não adianta pegar o peixinho, pegar o ser humano e injetar nada nele por cirurgia ou então por aldo endovenoso, porque isso não vai durar no tempo, né? Então eu pego muitas pessoas que usam os conceitos básicos de ortomolecular, mas elas recidivam, elas param de tomar aquele monte de coisa e aí volta a piorar. Por quê? Porque nós usamos o conceito da medicina funcional que recorre a 5 letras R. A primeira letra R é retirar. Eu vou retirar, quer dizer, eu vou destoxificar. Então, o que nós vamos fazer? Destoxificar. Quando a gente fala de destoxificar, nós sabemos que, por exemplo, a parte emocional é um grande intoxicador, né? Então, nós temos que verificar do que eu me intoxico. Hoje nós tivemos uma aula aqui com professores franceses que falaram, então, da poluição eletromagnética. Então, hoje eu sei que se eu furar o meu dedo, colocar numa microscopia de campo escuro e verificar minhas hemácias, e eu tiver do lado um celular, pessoal, as hemácias elas grudam e formam rulôs. Não tem como passar oxigênio. Então não adianta você pensar em destoxificar tomando só suco verde, né? Fazendo exercício físico. Se você está dentro de um estresse do seu trabalho, se você não se afasta da parte química, né, que são normalmente os disruptores endócrinos, e você não se afasta da poluição eletromagnética. Número 2, pessoal, então número 1 é detox. E nós vamos falar um pouquinho de detox para vocês que estão fazendo o curso. Número 2, eu tenho que modular o sistema nervoso autônomo. Quando eu falo modular, é equilibrar. Lembrando que o simpático e parasimpático, eles não são antagonistas, mas eles são sinergistas, né? Concomitantemente, eu tenho que equilibrar com o aumento de mitocôndria. Pessoal, nós como profissionais da saúde, nós somos cuidadores. Todos os cuidadores adoecem. E nós vimos que, dentro dos problemas psicoemocionais, os cuidadores são aqueles que destroem mitocôndria. Então, nós somos os primeiros a usar aquilo que nós estamos aprendendo no curso. Então, nós temos que aumentar mitocôndria. E aumentar mitocôndria, como aqueles que participaram desse congresso aqui em São Paulo viram, não é só dando suplemento. De novo, se você tem um problema de efeito de passagem na farmacodinâmica e farmacocinética alterado, você tem um problema, vamos supor, de gastrite, um problema de intestino, sistema de desbiose intestinal, não adianta pensar nada via oral, porque não vai ficar, e porque não vai dar resultado, e porque não vai chegar no órgão-alvo nunca. E como eu disse para vocês que já escutaram os meus cursos, quando você toma algo endovenoso, ela entra no seu sistema, né, interno no sangue, entra a 1 centímetro por segundo. Quando você usa uma fotobiomodulação, no transporte do fóton ela entra a 300 mil metros por segundo. Não se compara. E eu sempre falei para vocês aquilo como fisioterapeuta agora. A bioquímica ela é secundária à biofísica. Então a física controla a química. E vai ser sempre assim, porque não se comparam, né, os efeitos que nós chamamos que são de ondas. Então a alostase, que vem do grego do equilíbrio, ele é feito quando eu aumento o mitocôndrio. Então, minha sugestão, pode ser que amanhã esteja errado e a gente modifique tudo. Primeiro, limpo, modulo o sistema nervoso autônomo, que vocês vão ver por quê, controla tudo. Inclusive, é o único que pode apagar os erros inatos, né, que vieram lá da sua infância, e aí aumento, no caso, a sua energia. Porque o que é aumentar a alostase? Eu aumento a sua capacidade interna de combater os estressores que estão te causando mal. Estressores do tipo tóxico, químico, físico e emocional. E quando eu dou aula de micro, né, de terapia manual evolutiva, eu falo a mesma coisa. Quais são as causas? Elas são tóxicas, químicas, física e emocional. Então você vai ter que buscar
o quê? A causa. Então, se você vai na causa, você consegue resolver sintomas. Sintomas não são causas, né? Então, a gente não trata sintoma. A medicina clássica só trata sintoma. Dificilmente vai buscar a causa. Então, a biogênese mitocondrial, que eu falei para vocês, no curso que vocês estão fazendo, nós podemos aumentar demais através da fotobiomodulação geral e específica. Então, vamos falar um pouquinho aqui que eu coloquei nessa semana para vocês, e vocês viram o resultado, né, que é muito rápido com seus pacientes. Por exemplo, na medicina funcional, o primeiro empecilho de você começar a detoxificar é uma pessoa que tem constipação intestinal. Então, você tem que resolver a constipação intestinal. Então, por exemplo, você pode fazer esse protocolo usando uma manta de LED sobre o sacro, nas raízes sacrais de S2 e S4. Você pode usar o miltapod sobre os núcleos da RAF, na região occipital, porque no programa de serotonina, porque os núcleos da RAF vão liberar serotonina. Então, quando você põe a manta de LED no sacro e depois, por exemplo, no abdômen, você aumenta a serotonina, que vai aumentar, né, a contração da sua musculatura lisa intestinal, e você consegue defecar muito maior. Bom, uma pessoa que não consegue, por exemplo, evacuar. Nós sabemos que o sistema nervoso autônomo controla o sistema nervoso entérico. Quem joga água nos intestinos, principalmente intestino grosso, é o quê? O parasimpático. Então, uma pessoa que é estressada, que vive em tensão, nunca vai defecar. Por quê? Porque não tem o parasimpático que vai jogar água lá. Não adianta comer mamão ou então tomar laxante. Bom, a manta sobre os órgãos hemoctórios é aquilo que vocês aprenderam, que vem da medicina natural que eu fiz no Canadá. Então, quando você usa órgãos que foram criados para detoxificar, você consegue, então, dentro dos órgãos hemoctórios primários, fazer com que esses órgãos façam o seu trabalho de detoxificação, né? O capacete, vocês sabem por quê? Principalmente, nós temos 9 ações, né, sobre o cérebro, mas principalmente o capacete, no conceito de detoxificação, ele vai aumentar, né, o fluxo linfático que varre o cérebro. Os ácidos pesados que são eliminados somente durante o sono profundo dependem disso. Quando a gente usa o capacete vermelho e infravermelho, o vermelho aumenta a melatonina. E o infravermelho, ele aumenta o fluxo sanguíneo e o fluxo linfático, que é chamado glinfático, no cérebro. Então, ele varre e limpa o cérebro. São pesquisas de 2022, 2023, né? Eu gosto de usar todo mundo que tem esteatose hepática, né, que é não alcoólica. Eu gosto de usar o sublingual, até porque nós orientamos um doutorado, né, de uma médica que é gastroenterologista, e vocês, quando usam um LED sublingual, vocês têm efeito de LIB, né, um efeito sistêmico. Quando vocês colocam, tem gente que chega para mim e fala, olha, a minha vitamina D nunca sobe. Não vai subir se os seus órgãos de drenagem não estiverem funcionando bem. Vocês sabem que nós precisamos, então, estar com o fígado limpo, com a paratireoide beleza, e principalmente os rins. Se esses órgãos estiverem equilibrados, a vitamina D que você toma vai ficar no seu corpo, senão ela não vai ficar no teu corpo, né? Então, como ela é uma vitamina lipossolúvel, A, D, E e K, depende de gordura, imagina como ômega 3, ela deve ser ingerida somente com alimentos, e nunca a D3 anda sozinha, ela precisa da K2, que ela é anticoagulante. E você precisa limpar esses órgãos. Isso tem que ficar claro para vocês que estão fazendo esse curso, tá? Continuando, na biogênese mitocondrial, eu posso usar programas do Vision Light para equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Eu posso usar o detox linfático, são programas de LED através desse aparelho. Eu posso usar os programas de miltapod para detox de base, né, nos órgãos hemoctórios, e principalmente nós temos lá uma tecla do hemodetox, né? Tanto este aparelho quanto este aparelho, o que eles diferem da manta? A manta, pessoal, é LED vermelho e infravermelho e é contínuo. Quando você fala em Vision Light, você tem todas
o quê? Todas as larguras de pulso, quer dizer, você tem todas as cores que, combinadas no arco-íris, associada à frequência, né, de Nogier, conferem poder espetacular e científico, porque eles são o quê? Pulsáteis, né? Hoje nós sabemos que você olha qual é o emissor principal de fotobiomodulação, o Sol, e o Sol não é contínuo. Ao contrário, quando você olha, você fala, não, aquela emissão é contínua. Não, ela tem todos os comprimentos de onda, são todos pulsáteis, que é o que eu tenho sugerido para os fabricantes aqui do Brasil. Então, o Visum Light, ele é americano, né, aprovado pelo FDA, e ele é pulsado nas larguras de pulsos, todas elas com frequências. E aí, por exemplo, quando você usa 10 e 40 Hz no azul, você vai liberar, por exemplo, o azul produzido numa pesquisa do MIT, né, em Boston, junto com Harvard, eles impedem que você tenha a instalação da proteína tal, quer dizer, você evita ter, por exemplo, algum tipo de Alzheimer. O Miltapod, qual é a outra vantagem? Ele emite laser, LED e um campo eletromagnético. Então, quando você joga fótons alinhados com um campo eletromagnético, você tem maior profundidade. Eles vieram da fotônica da Rússia. Então, vocês têm programas de limpeza do sangue, igual eu falei para vocês quando vocês usam o capacete vermelho, infravermelho mesmo, contínuo, né, que vocês colocam, abre os canais linfáticos e você limpa o teu cérebro, né? Os programas do Visiolite, do Miltapod, tem específico para cérebro, tem específico para emoção, tem específico para ansiedade. Eu posso usar, por exemplo, LED sobre gânglios estelados. Então, vocês viram a gente aqui, né, dando aula, e vocês viram que eu coloquei os Miltapod em cima do gânglio estelado. E vocês foram ver que agora eu estou tossindo, está expectorando, porque o gânglio estelado, ele broncodilata. O gânglio estelado é um tronco simpático cervical inferior. E o tronco simpático cervical inferior, ele desce e vai vascularizar, né, os pulmões. Então, quando você usa em cima do gânglio, né, estelado, você broncodilata. E isso é que eu descobri estudando todas as meta-análises e revisões sistemáticas depois que eu sobrevivi, então, da Covid há 1 ano e 1 mês atrás. Quando você quer aumentar o seu metabolismo, uma pesquisa de 2023 de meta-análise e revisão sistemática mostra que, por exemplo, vocês podem ver, por que eu coloquei aqui? Por duplo objetivo. Número 1, para que broncodilate o meu pulmão, porque eu fiz agora a anastomose e essa tosse veio, né, porque eu tive parada cardíaca e não recuperei tudo, né, quase fui. E então eu estou com tosse, tomei muito remédio, então eu uso direto num programa que é chamado Universal, de 10 minutos, que ele varia em todos os comprimentos de onda, de analgesia, etc., para broncodilatar. Esse é o meu primeiro objetivo. Qual que é o segundo objetivo? Vocês viram que às vezes eu fico frio nessa sala, eu estou então num estado de hipotireoidismo, eu estou precisando de energia. E por que você coloca aqui? Porque o gânglio, né, estelado, ele se liga ao tecido adiposo marrom. E o que faz o tecido adiposo marrom? Ele queima a gordura, ele aumenta a minha energia. Então, olha só o que dá para fazer quando você junta, né, toda a parte científica e clínica. Tá? Então, por que eu estou estimulando com fotobiomodulação? Porque fotobiomodulação, vocês vão cair direto, né, sobre algumas moléculas que vão aumentar as mitocôndrias. Pessoal, a citocromo C oxidase é uma enzima que capta através dos cromóforos, que são receptores de luz. Então, quando você joga fotobiomodulação, essas células vão captar os biofótons e vão converter isso em mensagens bioquímicas. Isso faz com que você aumente o número de mitocôndrias. Só que aumenta isso muito rápido. Então, se eu preciso de energia, eu preciso de fotobiomodulação. Qual outra vantagem? O que é inflexibilidade metabólica? Vamos ver se vocês conseguem fazer link do começo da aula. É um problema de administração de glicose e de gordura. Onde são produzidos, então, o meu colesterol? Ele é produzido nas membranas internas de mitocôndria. Então, quando eu trabalho mitocôndria,
eu melhoro o meu perfil lipídico, o meu perfil adiposo. Então eu vou verificar colesterol total, LDL, HDL, minhas frações e mais o meu triglicérides sendo equilibrado. E outra coisa que eu quero que vocês anotem e que nós vamos terminar esta aula falando, se eu não equilibrar o sistema nervoso autônomo, eu não consigo equilibrar o meu perfil lipídico. Não adianta, como eu peguei aqui nessa sala, uma menina que veio para mim e falou, estou numa ortomolecular, estou no médico integrativo, mas eu estou tomando este remédio. Eu falei, não adianta remédio que quebre molécula de colesterol. O problema é que você quer engravidar e você está tomando um glifage que quebra colesterol e o teu colesterol produz, hormônios sexuais esteroidais. Então, quando você quebra colesterol, tua progesterona, teu estrógeno e tua testosterona vai estar alterado. Você quer engravidar, isso é o pior caminho que você pode fazer. Não interessa, uma pessoa que o colesterol ele sobe, a Academia Americana de Cardiologia só vai dar remédio quando está o colesterol total acima de 250 e que, na verdade, o colesterol sobe para produzir mais hormônios esteroidais para te proteger. Uma pessoa que está deprimida, o colesterol sobe, não tem conversa. Por quê? Para te proteger. Tudo no corpo é feito de biofeedback. Então está aí um dos erros muito grandes. E aqui, pessoal, aqui mostra que nós, quando avaliamos a função mitocondrial, nós vamos verificar se há a flexibilidade metabólica com adaptação. Isso tem explicado, então, a nossa fisiopatologia da obesidade e a resistência à insulina, tá? Esse é um artigo de revisão sistemática extremamente bem escrito, né? Aqui eu falo para vocês que se eu quero melhorar mitocôndrias, eu tenho que pensar em ter bactérias boas, né? É uma via de mão dupla. Então, por exemplo, quando você faz o exame de microbioma, você vai saber prescrever exatamente a cepa que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, por exemplo, todo mundo que tem uma inflamação intestinal vai ter alteração através do nervo vago, né, de interferência na sinalização mitocondrial, porque as bactérias que são ruins, elas vão então alterar os seus metabólicos produzidos, imagina, e pode influenciar câncer. Então, avaliar sistema nervoso autônomo, avaliar a parte do polimorfismo e avaliar intestino. Então, quando a gente vive no pós-Covid, então, como eu falei para vocês, quando introduzem, né, em nós algo modificado pela vacina, ou que você teve o coronavírus, você tem inflamação, você tem oxidação, explode molécula de ferro, aumenta a ferritina livre no sangue, você tem disfunção plaquetária. Pessoal, é das plaquetas onde mais são produzidos mitocôndrias livres. E mitocôndrias livres, elas precisam de energia, não é? Quando você tem uma disbiose a nível intestinal, você vai aumentar a formação de êmbolos e vai ter muito mais coagulação, tá? Então é muito importante a gente correlacionar disbiose intestinal, bactéria ruim, com aumento de oxidação, e eu tenho inflamação crônica, tá? Então, isto é muito comum de todas as nossas publicações aí no mundo. Então, uma segunda coisa que vocês têm que gravar é, além de avaliar o intestino, é tratar o intestino e abrir as cancelas dos pedágios que vão até o cérebro. Por quê? Porque se você tem inflamação de baixo grau, começa sempre nos intestinos, vai para o cérebro e vai entrar essas macromoléculas dentro do nosso cérebro, né? Vamos lembrar que quando a gente recebeu, né, a primeira amamentação, o nosso parto, né? Então nós sabemos que nós temos o GALT, que é o tecido linfóide, né, que no caso vai ser seletivo. E nós sabemos que onde nós temos mais bactérias, pessoal, não são no intestino. Tá? Aqui eu abro um parênteses para vocês repensarem e estudaram Baut, Malte e assim por diante. Então,
Quando eu tenho mucosa, né, diferenciada, que é o malte, ou eu tenho Balt, que vem broncos, toda criança que teve problema otorrinolaringológico, que teve problema garganta, ouvido, adenoide, amígdala, problema de pele e principalmente problema de brônquios, isto é pior do que você ter um intestino ruim. Então, isso é o que mais a gente estuda. Então, onde nós temos bactéria? Na esfera otorrinolaringológica. Tá? Então, se eu pego lá o meu passado, eu tive bronquite. Né? De bronquite, eu sempre tive problema intestinal. Então, quer dizer, a minha história veio. Então, quando veio a Covid, obviamente, a cepa, né, a Omicron, ela tem uma preferência por intestino. Né? Então, obviamente, por isso que explodiu aqui embaixo. Então, a nossa história explica onde a gente vai adoecer. Então, é necessário que eu faça todos os dias o uso de alguns equipamentos para que eu consiga estimular o meu intestino que está deficitário dentro da via que vai levar informações para o meu cérebro. Isso é feito através do nervo vago, né? Então, nós sabemos que dormir mal, como eu falei para vocês, dos canais linfáticos, vão afetar a flexibilidade metabólica. Então, quais são os 3 questionários que vocês receberam no início do curso? Número 1, vocês receberam o questionário de rastreamento metabólico. Para que serve esse questionário? Quanto mais pontuação tem, essa pessoa está mais inflamada, mais oxidada e mais intoxicada. Você já tem uma ideia de como está seu paciente, mesmo sem ter nenhum exame na mão. Número 2 é o exame que vocês aprenderam através de um questionário do eixo hipotalâmico adrenal pituitário. Quer dizer, se você tem uma alteração do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, você tem uma alteração do sistema nervoso autônomo. Obviamente, o sistema nervoso autônomo alterado, vocês têm uma alteração da microbiota intestinal, porque o sistema nervoso autônomo controla o sistema nervoso entérico. Qual que é o último questionário que vocês receberam? Questionário de sono. Porque se você dorme mal, você não elimina esses ácidos pesados. E, obviamente, a função hoje entre sono e ciclo circadiano explica por que você engorda. Uma pessoa que dorme mal, esse é um artigo de 2023, engorda 30% ao ano. É necessário, então, a gente entender que toda inflexibilidade metabólica é a base que explica patologias do tipo fibrilação atrial. Olha como é sério tudo isso que a gente está passando para vocês, tá? Então, quando eu tenho um fígado gorduroso, não alcoólico, eu tenho uma disfunção metabólica que vai ativar o meu tronco simpático. Então, simpático aumentado são 90% de todos os pacientes que eu avalio com o Nerve Express. Pessoal, eu pego muito paciente com simpático muito alto, com parasimpático muito baixo. Significa, enquanto eu não diminuir o estresse, eu não consigo aumentar o meu parasimpático. Não adianta eu ficar estimulando com Neovana se a pessoa continua na mesma pegada de ritmo de trabalho, né, nas mesmas explosões, etc. Tá? Então, o que foi falado aqui nessa sala pelo Vitor Sorrentino? Ele falou, não adianta pensar em nada de suplemento, etc., se eu não regular o eixo HPA. Por isso que vocês receberam, logo no início do curso, um questionário do eixo HPA. Então, eu tenho que saber tudo do hipotálamo, eu tenho que saber tudo da hipófise. Hipotálamo e hipófise têm controle hormonal, puramente hormonal. E a suprarrenal é controle essencialmente nervoso. Então, eu tenho que saber avaliar hormônio e tenho que saber avaliar sistema nervoso, tá? Então, é necessário vocês entenderem isso, ó. Todas as vezes que eu tenho um paciente com esteatose hepática, eu tenho dislipidemia, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes tipo 2, eu tenho obesidade, eu tenho síndrome metabólica. E o simpático, ele é ocupado. Então, aonde eu bato primeiro? No simpático. Então, entra os aconselhamentos para a pessoa mudar estilo de vida, né? Então, como é que eu faço isso com os nossos aparelhos? Eu tenho que equilibrar o sistema nervoso autônomo.
Como é que eu faço isso? Pessoal, o mais rápido que equilibra o sistema nervoso autônomo é terapia manual sutil. Então, nós trouxemos a micro para o Brasil, hoje nós estamos com a TME, que eu acho, não, tenho certeza, que é uma evolução da microfisioterapia, muito mais fácil, muito mais simples e muito mais eficaz, né, que é o que eu uso hoje, 99%. Vou usar a PNS, vou usar, por exemplo, a dermoneuromodulação, vou usar outras técnicas sutis. Né? Nós criamos também técnicas de terapia manual no equilíbrio do sistema nervoso autônomo e hormonal. Né? Eu posso usar o Apollo Neuro, que é esse equipamento que eu estou usando aqui. Né? Ele vai equilibrar, ele demorou 10 anos de estudo, né? Na Universidade de Pittsburgh, em Pensilvânia, e eles viram que eu consigo regular, né, através do estímulo de fibras CT trans, eles dão resultado. Pessoal, por que que quando a gente faz terapia manual sutil, nós temos um resultado muito bom e muito rápido? Porque elas vão em centros do núcleo do trato solitário que estão ligados a áreas muito nobres, né, dentro do cérebro, que controlam tudo, que controlam o hipotálamo, controlam a hipófise, controlam a suprarrenal, que controlam as nossas emoções. Eu, como nutricionista, aquilo que eu mais tinha dificuldade é atender pessoas que têm, por exemplo, uma anorexia ou tem uma bulimia. Então está cheio de pesquisa publicando que quando você atinge, né, a nível do toque afetivo, você consegue resultados extraordinários porque você estimula esses núcleos do trato superior. Né? Então esse núcleo do trato solitário ou superior, eles são atingidos pelas frequências do Apollo Neuro. Demoraram 10 anos para descobrir isso aí. Então todos os nossos pacientes que eu prescrevo esse equipamento nos Estados Unidos, a melhora para nós, pessoal, nossa, em curto tempo que eles ficam na clínica, e a resposta é extraordinária. Vocês têm 7 programas, por exemplo, todo dia de manhã eu levanto, querendo ficar no quarto, porque eu estou cansado, não queria traduzir, tal, queria repousar. Eu coloco lá, Energy and Wake Up, quer dizer, eu vou despertar com energia. Começo a ter relacionamento com os alunos, coloco lá assim, Social and Open. Depois eu estou à tarde acabado, mesmo não tendo almoçado esses dias, eu coloco lá para melhorar foco. Quando eu estou muito cansado, eu coloco Recover and Rebuild. Depois que eu terminar essa palestra, eu vou subir por 4, vou descansar, coloco Relax, depois coloco então Sleep and Renew. Se eu quero concentrar, ou se eu quero meditar, tem lá a meditação. Então você tem 7 programas. O que dizem os fabricantes? Tem que usar de 4 a 6 vezes esses programas. Então você, que o paciente não tem condição de comprar, principalmente no Brasil pelas taxas, você pode ter ele na sua clínica e você pode usar, quando ele chegar lá, 2, 3 programas em seguida, porque são programas que você pode colocar 5 minutos, 10 minutos, etc. Enquanto ele estiver fazendo estiver fazendo fotobio, etc., tal, você pode usar esse equipamento. Então, para que serve o Apollo em resumo? Equilibra o sistema nervoso autônomo, pessoal. E o Neovana, ele estimula o nervo vago, né? E eu gosto muito de equilibrar o sistema nervoso autônomo com fotobiomodulação. Então, nós sabemos que hoje existe, sim, vários artigos confirmando que eu acumulo mais gordura porque eu estou em síndrome metabólica. Tá? E este último artigo, né, que foi publicado mostrando a interação do sistema imune e neuroendócrino, ele mostra, então, que ele é totalmente dependente do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, como eu cito anorexia nervosa, eu cito para vocês que a anorexia nervosa, ela é, no caso, melhorada quando eu estimulo estas áreas com toque sutil, tá? Porque, de novo, eu vou no núcleo do trato solitário. Eu equilibro todos os neurotransmissores, tá? Associado ao nervo vago e o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, nós temos artigos de toque sutil. O nosso demorou 3 anos para ser publicado. Mensuramos BH4, nós mensuramos, né, BDNF, mensuramos serotonina, noradrenalina, todos os neurotransmissores, pegamos os maiores pesquisadores do mundo e para a gente provar que o toque sutil tem esse resultado e que durou, né, sem falar nada, sem datar nada, somente a UNP3 durou 6 meses o resultado. Isso é inédito, é a maior pesquisa que foi feita, né, no mundo com toque sutil. Bom, algumas conclusões desses slides, né, pessoal, é que nós temos que usar, né,
Nossas mantas já foram pesquisadas, quanto tempo eu vou usar, né, o que eu faço com o Visium Light. Depois vocês vão pegar essa teoria para vocês. Eu gosto muito desse equipamento. Esse equipamento é da empresa Vielight, canadense. Ela tem toda a comprovação científica, né, do Dr. Hamblin, que me levou para Harvard e que me levou para os Estados Unidos. Esse é um equipamento que, para mim, em custo-benefício, é o melhor. O X Plus, ele é um equipamento que tem 2 eletrodos, um eletrodo cerebral, e o eletrodo cerebral ele tem um infravermelho que entra na região do córtex primário e que entra na liberação de serotonina. É associado a um eletrodo nasal. Esse eletrodo nasal, ele é um ILIB. Então você tem tudo no cérebro, pessoal. Você pegou as melhores entradas, né, acústicas que tem. Só que depois você tem um outro eletrodo corporal, que você pode colocar no seu timo, no meu caso eu coloco no intestino, e que também tem um eletrodo nasal. Então você fica com 2 nasais, um cerebral e um corporal. Então, para todos os meus pacientes, né, eu indico, a maioria das vezes, na ausência do capacete, o X Plus, tá? Então, quais são os programas? Se eu pegar o Visium Light, se eu pegar só os programas prontos, ele tem um programa de 10 Hz, né, que é feito no intestino, 40 Hz, que eu falei do MIT, né, que também é no intestino. Né, eu posso atender com dor, eu posso atender com ansiedade, né, eu posso tratar a pele, eu posso aumentar a energia, é feito em determinados locais, eu posso modular o cérebro, tá? Então, voltando, algumas conclusões eu uso o Neovana para estimulação do nervo vago, que vão garantir a ação anti-inflamatória geral, e principalmente do eixo intestino-cérebro. Eu uso o Apollo Neuro, com o intuito de modular o sistema nervoso autônomo, e eu gosto muito de usar um aparelho europeu chamado NeoRhythm, que tem o NeoRhythm Pad e tem o cerebral, para equilibrar as ondas cerebrais. Para mim, eles são os equipamentos, por exemplo, que a maioria dos pacientes, quando eu tive Covid, né, em 2020, as minhas meninas tiveram, tinham muita dor. A única coisa que acalmava as dores e regularizava o sistema nervoso autônomo e cerebral é o NeoRhythm. Então, quer dizer, ele é um estimulador com ondas eletromagnéticas do cérebro, tá? O Neovana, né, que é um equipamento que a gente estimula o receptor positivo, né, ativo, ele é o branco, ele entra na orelha esquerda, e o que contrabalanceia vai ser preto no lado direito, tá? Então o nervo vago é muito importante, toda essa teoria que não vou ler. Vocês sabem que o aparelho, né, foi pesquisado também nos Estados Unidos, é o único portátil, ele é ligado então dentro de um app, e você tem então vários programas com modulação de onda, com intensidade, etc, tá? Como eu falei para vocês, o Apollo Neuro tem 7 programas, né? Então aqui Energy Wake Up, né? Então aqui que me deixa Social and Open. Então aquilo que vai, por exemplo, me recapitalizar, vai, no caso, reenergizar e assim por diante, tá? Então o Apollo Neuro, ele é baseado, né, nos estudos da Universidade de Pittsburgh, como eu falei para vocês, foram muitos estudos, inclusive envolveram parte cardiológica. E o que ele é, na verdade? Ele é conversão de som em frequência, tá? Da onde eu tirei alguns protocolos de estimulação que eu gosto muito. Por exemplo, quando eu estimulo, né, quando você usa essa sigla, né, Transcutâneo Vagus Nerve Stimulation, é a estimulação transcutânea do nervo vago através do pavilhão auditivo. Então, quando você usa o Neovana mais uma manta, não é, no sacro, é infalível o resultado para constipação, tá? Então, por quê? Porque hoje nós estamos com uma população idosa que vai, né, ter menos líquido no corpo, vai ter menos trabalho, né, dos intestinos. Então eu coloco aqui para vocês alguns artigos que me dão a sustentação científica e clínica para indicar para vocês, né? Então quando eu uso a estimulação elétrica transcutânea, por exemplo, para síndrome do intestino irritável, eu começo a ter um equilíbrio muito importante a nível autonômico, tá? Vocês estão vendo que são artigos recentes, né? Então eu uso fotobiomodulação sacral, estimulação do nervo vago para constipação, que vocês estão vendo também um artigo recente. E para terminar esses slides do sistema nervoso autônomo, pessoal, eu queria dizer para vocês,
Equilibrar o sistema nervoso autônomo é equilibrar energia e equilibrar glicose. Então, a gente sabe que os neurônios pré-ganglionares quanto os pós-ganglionares da divisão parasimpático liberam acetilcolina. Então, a acetilcolina, quando eu aumento, eu vou favorecer o parasimpático, né? E nós sabemos, né, que nós temos a liberação, por exemplo, de norepinefrina em neurônios pós-ganglionares simpáticos. Então, o equilíbrio entre noradrenalina e acetilcolina, ele se faz necessário. E como é que eu faço isso automaticamente? Equilibrando o sistema nervoso autônomo, que inerva múltiplos órgãos, que regula o metabolismo. Então, vamos lembrar, pessoal, que o sistema nervoso autônomo controla simplesmente pâncreas, fígado, porque recebe inervação simpática e parasimpática, enquanto os tecidos adiposos recebem apenas inervação simpática. Isso vocês têm que anotar aí, tá? Porque se eu quero atuar em gordura, eu tenho que bater no simpático. Eu digo bater é ou diminuir ou estimular com o intuito de queima, não é? No caso de caloria. Então, o parasimpático, ele promove a secreção de insulina, como evidenciado, né? Fazendo, então, pesquisas em ratos que tiraram o vago. Tá? E vamos lembrar que o sistema nervoso simpático estimula a secreção de glucagão. Pessoal, se o simpático está alto, você vai ter mais açúcar que fica no sangue. Vocês não podem esquecer. Então, toda pessoa que é simpático-tônica tem mais açúcar no sangue, tem mais estresse da adrenal, tem hipertensão arterial, porque o que fecha os vasos arteriais? É o tronco simpático. A inervação dos receptores bradicárdicos é feita pelo simpático, que repousa na camada externa nos vasos arteriais. Se eu quero diminuir uma hipertensão arterial, eu tenho que diminuir o simpático, aumentar o parasimpático, tá? Um aumento do simpático, ele vai impedir que você durma bem, não é? Então, a função hepática também é controlada pelo sistema nervoso autônomo, tá? Guardem, o sistema nervoso simpático estimula as vias gliconeogênicas e glicogenolíticas no fígado para elevar o nível de glicose no sangue. Então, o simpático é prejudicial para o fígado, porque vai aumentar mais gordura no fígado, vai jogar mais sangue vai jogar mais açúcar no sangue e vai aumentar o glucagon. Quer dizer, você vai ter aumento de resistência à insulina. Olha só o que está escrito aqui. O sistema nervoso simpático aumenta a síntese de lipoproteína de densidade muito baixa. Então, você ter aumento do simpático, você tem mais esteatose e tem pior tipo de gordura no sangue, tá? Então, eu coloquei aqui, além disso, o sistema nervoso simpático é um importante regulador da função do tecido adiposo branco, como evidenciado pela lipólise induzida pela noradrenalina. Então, aqui foi feito várias pesquisas, né? Quando a gente usa o Neovana, nós vamos equilibrar, né, o nervo vago, e nós temos que entender que os hormônios são controlados também pelo sistema nervoso autônomo. Então, o hormônio de leptina, ele é saciador de fome, ele é liberado no sono profundo. Então, se você não dorme bem, você não tem leptina, você não tem saciedade de fome, você tem aumento de grelina, que é produzida pelos tecidos adiposos, né? E, obviamente, você vai ter problema de insulina. Então, os hormônios liberados pelas células endócrinas intestinais, que são os enterócitos, demonstraram afetar a função autonômica. Por exemplo, igual o GLP-1, que é secretado em grande parte pelas células endócrinas do intestino, ele tem um receptor cognato, né, pessoal, que está ligado ao cérebro, mas também ele tem participação do fígado e associada à colicistoquinina. O que não é falado é que nós temos aí grandes problemas, né? Uma pessoa que é tensa, ela vai ter menos ácido clorídrico. Se ela tem menos ácido clorídrico, ela não vai ter participação da CCK e muito menos da gastrina, para que você não sobrecarregue nem pâncreas e nem vesícula biliar, quer dizer, fígado associado. Então, uma pessoa tensa, ela não vai favorecer o equilíbrio do intestino, né, que nós chamamos de intestino delgado.
E, obviamente, vocês alterando o GLP-1 altera fígado, altera pâncreas, altera a colecistoquinina com pâncreas, pode afetar o apetite e o metabolismo, agindo nas partes motoras sensoriais do sistema nervoso parasimpático. Então, em que eu gostaria que vocês gravassem esse slide? Equilibrar o sistema nervoso autônomo é equilibrar metabolismo. Conclusão, o sistema nervoso autônomo tem um papel importante no controle do balanço energético e na homeostase da glicose. E assim vai, pessoal. Não vou ler tudo isso aqui como resultado. Agora a gente tem informação suficiente, detalhada, sobre o controle autonômico do apetite e do metabolismo. Então, eu como nutricionista, né, pessoal, eu sempre consigo equilibrar o sistema nervoso autônomo, equilibra a emoção. As pessoas começam a perder peso, começam a dormir melhor, começam a regularizar os seus hormônios. Muito mais fácil do que ficar pensando em prescrições, né? Por isso que eu falo para todos vocês, meus alunos, que vocês pensam totalmente errado quando vêm buscar protocolos de suplementação. Suplementar é errado sempre no início de tratamento de qualquer pessoa. Porque essa pessoa está intoxicada, está inflamada, está alterado o seu sono, ela tem problema comportamental, ela tem problema de relacionamento, ela tem crenças limitantes. Você tem que pegar em cada um e moldar individualmente um tratamento. Por isso que eu gosto de dizer que nos Estados Unidos eu sou um health coach. E para dizer em health coach, nós vamos agendar para vocês, né, uma aula inaugural que vai ser dado por um professor, não é, da Florida Christian University, porque eu consegui montar um mestrado meu, né, de Health Coach nos Estados Unidos. Então, vocês vão fazer tudo isso em português, vocês vão ficar 1 ano e meio comigo e com um monte de professor, ensinando mais do top dos tops das informações de saúde integrativa, e aí vocês vão lá defender o seu mestrado e fazer a formatura em Orlando junto com a gente. Tá? O número de vagas é extremamente restrito e vocês vão começar a receber essas informações a partir da semana que vem. Tá? O professor Anthony, ele vai fazer essa aula inaugural, não é, para explicar para vocês o que nós conseguimos conquistar nos Estados Unidos. Tá? Então, outra novidade para vocês, eu tenho contato com uma das maiores empresas de avaliação de polimorfismo genético e nós criamos a nossa marca, o Integrative Gen. É uma marca de Afonso Salgado, que eles criaram um pacote, porque se você separar fica muito caro. E vou mostrar aqui rapidamente quais são os testes que foram construídos exclusivamente para quem é aluno nosso da saúde integrativa. Eu pedi para avaliar tudo que é cardiogenética, que vocês viram, né, os hormônios cardíacos, vocês viram as sequelas que nós temos pós-Covid. Então, eu vou passar aqui em resumo. Então, por exemplo, esse paciente aqui meu mostrou que ele tem, então, uma predisposição genética para uma alteração cardiovascular média ou baixa, né? Então, aqui, claro, sai gen por gen, né? E aqui você tem como avaliar, não vem ao caso a gente falar aqui. Mas eu vou olhar tudo, ó. Eu vou saber se tem predisposição genética à aterosclerose, ainda bem porque eu conheço ele está com síndrome metabólica, então ele vai ficar feliz com esta informação. Qual que é a predisposição genética à estenose? Média. Qual o risco de infarto? Baixa. Né? Qual a predisposição para hiperhomocisteinemia? Média. Né? Para trombose venosa? Baixa. Aí eu pedi para fazer todas as avaliações de neurogenética. Isso que eu estou mostrando para vocês é só a ponta do iceberg, tá, pessoal? Vem, então, uma centena de relatórios que você tem que pegar, você tem que ser treinado e você tem que orientar o seu paciente, tá? Então, ele vai me mostrar no painel, né, dado ao profissional, isso aqui só vem para você que pediu, que é o prescritor, tá? Então, vai levar aqui, qual que é a suscetibilidade genética ao distúrbio comportamental? Leve. Declínio cognitivo? Leve. Distúrbio de humor? Leve. Sensibilidade genética, né, aos neurotransmissores dopaminérgicos? Leve. Então aí vem, ó, mielina, comportamento alimentar. Então vem todo um resumo para nós a nível de saúde dos ossos, né? A nível de osteoporose, a nível, né, do danos articulares. Depois eu pedi para colocar todo o sistema hormonal, aqui são capítulos enormes, né? Então vocês têm todas essas linhas. Depois tem todo o controle da glicemia. Então olha só, ele tem uma tendência muito alta a aumentar a glicemia. E eu conheço bem esse cidadão, ele é muito nervoso. Ele
ele usa muito mal o tempo dele. Ele é um grande empresário de Orlando, mas ele é muito estressado. Então, se ele não mudar o estilo de vida, o lifestyle dele, ele vai ter açúcar demais no sangue. Então, ele já tem uma predisposição genética, por isso que hoje ele tem já diabetes 2, tá? Então, aí, dentro da análise detalhada do painel do profissional, vocês vão receber o que cada gene foi avaliado e o que significa cada gene. Então, você que é profissional, não, eu não fiz curso de interpretação, vocês vão ter uma assessoria de nutricionistas e biólogos moleculares, de médicos da empresa que a gente contratou e que eu não tenho tempo, mas eles têm, vocês contratam lá a hora, eles vão te explicar tudo, tá? Então, é bastante coisa. Aí eu pedi para colocar saúde bucal, saúde dos olhos, né? Pedi para colocar toda a farmacogenética. O que é farmacogenética? É você tomar um medicamento e ele fazer mal. Então, por exemplo, a gente tem colegas aqui que estavam fazendo uso de quimioterápicos orais. Aí eu vou ver se aquele quimioterápico ela pode tomar. Na verdade, se ela não puder tomar, por isso que muitos fazem quimio e morrem. Tá? Então, genômica esportiva, que vai me dizer exatamente que tipo de esporte tem que praticar, qual tipo de fibra, aqui qual predisposição a tipo de fibra, intermediária, queima de gordura, genética, assim. Então, me dá detalhes de quais são os exercícios que a pessoa pode fazer. Me sai todos os dados antropométricos me dizendo como é que a pessoa está, tem obesidade leve, índice de massa corporal, né? E o que é o meu prato cheio como nutricionista, ele vai me dizer o que essa pessoa precisa comer. Isso é chamado de nutrigenômica, né? E nutrigenética. Então ele vai me dizer tudo sobre desintoxicação, saúde, né? Toda a parte de, por exemplo, no meu caso, saiu uma hipersensibilidade a níquel. E aquilo que eu mais comia na vida é chocolate, eu sou chocolatra. E onde que tem níquel em demasia? Chocolate. E chocolate eu não posso comer. E o que eu comia como nutricionista, porque é isso que eu aprendi na faculdade? Os snacks entre as refeições, eu comia o quê? Castanha, né? Nozes. E onde tem mais níquel? Nesses snacks. Então, e o que níquel faz? Destrói meu intestino. Então, vocês estão fazendo ligação? Então, eu tenho esse tipo de problema. Então, isso é espetacular, por isso que é uma medicina de precisão, tá? Então, aí, eu como nutricionista, eu vou saber como é que eu divido o meu cardápio em proteínas, em carboidratos e lipídios. Por exemplo, ele tem baixíssima capacidade de metabolizar lipídio, então, depende do que ele come de gordura e não tem jeito, ele vai passar mal mesmo e vai ter problema, tá? E aí sai todos os conselhos nutricionais personalizados. Eles me mostram todas as vitaminas, todos os minerais, todos os oligoelementos. Pessoal, então são quase 200 folhas de avaliação, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Ficamos sem internet. Essa aula está gravada. Que vocês façam bom uso e vocês comecem a aplicar aquilo que a gente tem ensinado. Pessoal, muito obrigado. Um beijão e boa noite a todos.